mais um dia, mais coisas acontecendo. Tô indo pra casa, né, hora do almoço, hoje eu vim trabalhar. E hoje eu tive que resolver uma coisa com a minha mãe, que ela não conseguiu resolver ontem. E ontem, né, no outro vlog eu contei que eu fui atrás de receber meus exames, porque eu tinha encontro com o médico, e eu vou já contar pra vocês. E hoje de manhã, era uma outra coisa que eu tinha que resolver com ela ontem e não deu certo, antes mesmo do médico. Depois que eu resolvi os exames, a obturação da minha mãe caiu, onde tem um canal, e ela queria ir na dentista dela, e a dentista dela estava em outro município. Pra quem não sabe, é curiosidade aqui, eu moro numa ilha, né? Só que a ilha não é assim afastada, é uma ponte, gente. Então assim, né, é igual a ponte de rio que você tem na cidade, passa uma ponte, pronto, tô ali do outro lado. É do mesmo jeito. E assim, antigamente eram bairros, né, mais afastadinhos, vamos dizer assim, né? Se concentrou numa parte, a cidade, aí vamos dizer assim, mais um pouquinho rural, mais afastado, né? Aí o pessoal era mais distante. E depois era como se fosse rural, gente. Tinha outras praias e tal, porque pegava essa parte aqui e agora um pouco mais pra cada ilha, né? A ilha é como se fosse um oval assim, mais ou menos. E a ilha a parte agora de São Luís é só essa parte aqui. Aí segue uma e outra, agora eles estão tudo confusos, que outro dia eu fiquei sabendo. E eles estão pegando assim, regularmente, sem assim uma forma redonda e tal, né, ou quadrada, de como é o município e tal, né. Tanto que o pessoal passa por um bairro, passa por detrás de São Luís de um lado, tá assim meio uma loucura, como se fosse um estreito entre municípios. E eram bairros, ou seja, né. E aí, ou seja, essa dentista trabalha, mas é assim, uns 40 minutos daqui pra lá, gente. Não sei, mas meu coisa que me ligou, não sei se vai ficar aqui. Ó, tá vendo? Aí, o que sucede? Ela não tinha como ser atendida e tava furando, porque o dentista deixou uma partezinha do dente, né, bem, furando, assim, qual seria a melhor palavra? Então quando encosta uma coisa e te infere um pouco, é tipo isso com um ônibus, peraí, deixa ele abrir, foi o dia que eu tenho medo de ônibus, quando você foi passando aquele estreito, aí ele vira a bunda, e na hora que ele vira a bunda, às vezes a gente acaba sendo batido, né. Aí, pois é, aí não deu, e aí ela botou algodão, porque ela tinha que atender cliente e tal, e foi. Aí a gente foi pro hospital, né, que agora quando botou um hospital, né, antigamente era só uma fita. E, assim, ficou pra resolver hoje de manhã, só que aí a gente não foi tão cedo, porque era tipo um encaixe em algum momento que fosse um paciente e outro, ficou pro final da tarde. Então eu não posso ficar tão fora de horário para que ela consiga se consultar, porque eu tenho confusão com as minhas crianças, 7 horas. Eu vou ter que pedir para a minha catequista ajudante, a coordenadora, me dar um apoio, porque eu quero passar em casa, botar minha gatinha para comer, para depois eu ir, porque eu não sei nem que horas isso vai terminar. Aí, não queria ir direto não. Eu tenho que ver um lanche, porque não temos lanche pra de tarde. Vou já pensar aqui o que eu poderia fazer. Quando eu queria fazer uma torta salgada, nem deu tempo. Eu enrolei aí. Aí, pois é. Aí foi, né? Aí contando aqui da minha consulta. Gente, meu médico é meu máximo. Do mesmo jeito que ele é gente boa, ele escolheu com a gente. Aí a senhora vai e taca nela. Ai, gente, não é a primeira vez que ele manda a minha mãe me surrar. Que eu não vou pra academia, não faço as coisas, que eu durmo tarde e tal. Essa é a brincadeira dele. Eu vou por aqui. Diz que ontem, gente, eu tive a maior dificuldade pra entrar no bairro meio-dia e pra voltar. Não, sair, pra ir pra loja. Aí pra voltar já vim por baixo mesmo, porque eu acho que tava, não sei se tava, eu fui por baixo logo, pelo mesmo caminho que eu pensei, pra não ter tanta coisa, que eu tava dando dor de cabeça, a confusão que eles estavam fazendo. Aí disse que o prefeito ontem inaugurou, eu sei que tem gente que já passa por um retorno no meio, vou já conferir isso aí. Mas enfim, gente, aí o que sucedeu? Quando eu mostrei, e aí, Miriam, essa enxaqueca? Gente do céu, se eu tive 5 dias sem enxaqueca nesses 28 dias, foi muito. Não, eu acho que deve ter tido, no máximo. Gente, o negócio foi complicado. Eu nem sei na minha cabeça se antes era assim, porque eu lembro que eu tinha assim, depois do tratamento, eu tinha assim uns 8 enxaquecas por mês. E hoje o remédio para enxaqueca, eu tomo, às vezes, umas 3 caixas por mês, ou mais, que vem 8. Haja dinheiro nisso, que é 80 pau. Que mais vale mais aí mesmo? Foi mais barato, só se foi naquele foi, porque a mesma farmácia que eu fui ontem tava mais caro que o comprador. Mas eu resolvi testar, que ele disse que não dava pra ficar desse jeito. Vou subir o roteiro aqui pra ver a mudança. E aí ele passou um remédio mais forte. Ou seja, meu problema todinho é a minha tireoide que não tá funcionando. Ou seja, eu acho que é assim, que eu tenha consciência mesmo de exame, nunca chegou a esse nível de ser 19. O normal dela é pra ser 5,18 mais ou menos. Pra 19 e pouco, né?
T3 e T4, normalmente T4 dá uma diferença quando ela tá assim. Mas isso, quando eu comecei, ai, que legal. Nossa, na verdade, gente, ela dá um desvio e eles fizeram um retorno. Aí todo mundo se encontra bem aqui na frente, onde eles quebraram de umas pedronas. Só que eles entregaram a obra e deixaram uma igreja, fizeram um murozinho e deixaram tudo quebrado. Rapaz. Mas alguém deve voltar, porque deixaram uma lona. Se montar a lona, eles devem deixar, porque alguém deve roubar. Aí botaram, eita, radares. Tô vendo bem aqui radares, perto de uma câmera que já tinha. Ai, gente. Aí, a outra coisa do lado, gente, tá todo quebrado. Eu quero saber se... Aí eles fizeram, né, a calçada, mas onde eles quebraram mais, eles não fizeram o acabamento. Sabe quando você destrói uma parede e você só faz a calçada? E deixa lá o rombo quebrado? É desse jeito. Eles iam inaugurar sábado, inauguraram ontem do nada. Só já sei que está funcionando. Ontem foi a maior loucura pra entrar no meu bairro e sair do meu bairro. Eu só conseguia sair por lá e depois liberaram pra cá. Eu sei que tiraram um... Ui, meu Deus. Vixe! Tiraram. Meu pai. Gente, eu não posso entrar no meu retorno mais. Fecharam. Fecharam o sinal. Aí sabe como é que eu vou entrar? Eles tiraram o sinal mais na frente, que gerava engarrafamento gigantesco. Aí, normalmente, eu só vinha pra esse engarrafamento gigantesco se, por exemplo, eu tivesse na outra faixa, eu não conseguisse virar pra faixa da esquerda. Aí, do outro lado, já atravessava quem vinha no shopping subindo, né? Aí tiraram o sinal. Aí o pessoal desce, aí tem que fazer aquele retorno lá, desligar esse sinal daqui. Aí quem vinha aqui direto, né, fazer o retorno assim. Peraí que eu não quero fazer um retorno mais longo do que eu tenho que fazer. Aí, ou seja, meu irmão até disse isso ontem. Ah, inauguraram e tal. Mas eu só tinha visto que eles desligaram, né, pra ver filmando, esse outro sinal bem aqui. Aí, ou seja, pra mim, eu tenho que vir aqui embaixo, ou seja, é mais longo pra mim fazer o retorno pra entrar no meu bairro agora. Aí o que valeria? Eu vim por baixo, que é um pouquinho bem ali onde diminui o sinal por baixo. Vamos ver se não vai ter engarrafamento. Nossa, eu tenho CMTT aqui porque tem que orientar tudo. Então um monte de obra inacabada aqui que eles estavam quebrando a calçada, montar os trabalhadores. Agora eu já sei. Desculpa, gente, mas já continuar a conversa de vocês, porque eu tô aqui interessada aqui nessas mudanças. Aí tá, né? Olha, agora é 40, botaram fiscalização. Aí tem um guarda ali, né, que me parou, por isso que eu parei de falar. Porque vou dizer que eu tô falando com quem. É um cruzamento que quem vem da Avenida é a vez. Gente, aqui em São Luís nem sempre o pessoal se obedece. Nem faixa, é uma coisa. Mas enfim, tá um dia bonito. Ontem deu uma chuva tão boa de noite, gente. Meu irmão ontem foi jantar. Nem comentei, porque da outra vez eu me estressei com ele. Ele só falou que a gente tinha ido... Ele sabia, né? Que a gente ia pro médico e a gente deu um horário pra voltar, né? Ah, mas ele também só chegou depois. Ele só chega 9 horas, ele vai pra academia e tal. Aí, enfim, né? Da conversa do médico. Então, o grande problema de tudo é a tireoide. Aí ele botou o remédio mais forte, que tem que ter um tratamento. Continuou de dor, que ele disse assim, Mira, vai parar a tua dor. Eu espero. Tomei ontem. Fui logo pra farmácia depois. Aí ele passou logo o de tireoide e me encaminhou pro endocrinologista. De fato, eu preciso. Só que eu não posso mais ir, eu acho que ir pro mesmo médico, porque o meu plano, ele não, parece que eu acho que ele não atende, pelo que eu vi. E, gente, o aplicativo não tá nem funcionando. Eu vou ter que ver se tem alguma central pra saber onde que tem e atende pra mim consultar, né? Não sei se ela atende, se são domingos, que era um hospital que eu sempre pegava atendimento lá, né? Não sei. Aí, ou seja, ele me deu o remédio que eu já tomava, mas só com uma dose mais forte, porque tá muito alto. De todas as vezes que eu sempre controlei, porque eu sempre tava no endocrinologista, então nunca chegou a esse nível. Mas desde 2020 por aí, que eu não tive plano, eu só consultei uma vez ou duas vezes. Então assim, eu não sei se de fato em alguma vez chegou a ser tão alto. Deve ter chegado, né? Porque eu nunca tomei assim. No ano passado ele perguntou se eu tava tomando o remédio lá, né? Esse Puran. Mas ele não me explicou que era pra tomar sempre. Porque assim, quando eu tava no endocrinologista, ele... assim, me acompanhava, então às vezes eu tomava 2 meses, 3 meses, aí pronto, fazia o exame de sangue, aí ficava estável, aí pronto, não precisava tomar mais, aí daqui a 2 meses eu fazia o exame de sangue de novo, aí eu via o nível, aí se precisasse tomava de novo, entendeu? Eu ficava nesse controle, só que aí, como não dava pra mim ir sempre consultar no particular, agora assim, eu espero que agora o plano cubra, né, as exigências desse médico. Aí eu vou ter que procurar um endocrinologista. Daqui a 2 semanas contadas com esse uso desse remédio, que eu tô tomando agora certinho, porque ele explicou que o povo toma errado, eu tomava errado, que tem que dar um intervalo antes do café da manhã de meia hora. Ou seja, eu tenho que tomar antes do café, porque senão
ele não faz efeito, tipo, gruda como comida e passa e não faz efeito dele. E há 2 semanas eu vou ter que fazer o exame de sangue de novo, 2 semanas contado que ele me pediu. Aí mamãe perguntou assim, e esse ganho de peso é por conta do hipotireoidismo? Só que assim, na época que eu fui eu acho que ano passado, ano retrasado, na nutricionista, também é gordura. Então assim, pode ser que eu me desinche? Sim. Mas eu acho que na parte de gordura, eu acho que não sei não, se a gordura vai se dessolidar, porque eu já controlava antes, sim. Essa é a pior época da minha vida de peso. Eu tava com 73, não sei nem se eu aumentei. Então assim, eu não sei se isso influencia mais do que antes, né? Porque eu tô sem controle, então por isso eu ganhei mais peso, né? Vou ver, né? Vou ter que procurar. Daqui a 2 semanas eu tenho que voltar. E cuidar, né? Aí eu aproveitei e comprei meu remédio de dor de cabeça, só que eu só comprei mesmo 2. Que foi isso que eu falei do valor, pra saber se eu não tenho. Hoje já começou a querer dar uma. Só tomei um dia, né? Então, cheguei em casa, vou ter que trabalhar um pouquinho, almoçar. Eu vou ter que ver um lanche, gente, eu não sei. Precisando de um salgado, mas eu queria fazer tanto mata salgado, mas não sei se vai dar tempo. Ai, gente... É tanta coisa que a gente tem que pensar. E eu tô aqui num dilema, porque... Deixa eu entrar pra gente conversar. Enfim, tava muito calor e aí resolvi entrar pra ficar mais à vontade, né? Enfim, meu dilema é que... Sobre a minha faculdade. Tem que fazer prova até... Eu não sei se... Eu sei que esse ano, né, essa fase... Foi totalmente diferente. Então, assim... Normalmente as pessoas terminam numa segunda-feira. Abrem numa segunda-feira e terminam numa segunda-feira. Aí, de cabeça, parece que termina uma terça. Mas, assim, eu tenho que fazer, eu acho que a prova até terça-feira. Não, até domingo, por aí. Da semana que vem, dia 11, dia 12. Tá tranquilo porque eu não tenho encontro, né? Vai ter um evento da igreja que eu tenho que vender um convite e tal. E um abadá e tal. Pra garear fundos de algumas despesas. E não é nem isso, né? Ontem, segunda-feira, hoje é terça-feira. Abriu as novas matérias. Porque normalmente é assim, né? Encerrar as atividades, aí na outra semana, aí abri prova, né, uma semana, né, aí vamos dizer assim, aí na outra semana já abre novas matérias. Aí 2 semanas de fato de prova, né, que são mais ou menos 3 semanas que tu tem pra fazer prova, 2 semanas já é com aula, né. Aí, minha mãe tava me cobrando de fazer um curso, numa quarta-feira, assim, eu tenho que ver se eu vou ter aula, porque eu já sabia que eu ia ter monitoria. Porque, gente, é muito fácil você não dar valor às coisas, sabe? Ela dava muito valor a estar estudando fora do horário do que os compromissos da igreja, como ela também na época dela de coisa. Eu moro longe, ela tá se afastando. Por quê? Porque morava na época longe, na minha idade, né? Ela me teve aos 29, né? Engravidou aos 28, casou aos 28. Então, assim, gente, o povo me cobra muito, mas o povo esquece um pouco que o povo viveu a vida deles nessa época, sabe? Então, parece assim que eu pulei essa fase e tô na idade deles, de estar sempre presente como eles, que estão mais bem de vida. Só que não, eu tenho que correr muito atrás da minha vida, sabe? Ainda tem a minha estabilidade que eu não tenho. E a mesma coisa da faculdade, sabe? É muito fácil eu ver a aula depois e faltar. E eles na época não. É prioridade, sabe? Eu acho muito, assim, interessante que eu posso ceder, mas o povo não pode ceder. Minha mãe que o diga, né? Que ela que me pediu. Mas eu tava ainda a confirmar. Ela queria muito que eu fizesse, porque eu dou apoio pra ela e tal, pra canto, já que eu canto na igreja. Então, assim, o pessoal pede pra ela não sabe tanto, aí eu que tenho que dar aquela ajuda. Por mais que o que eu participo, ela participa. Só que quem foca mais em canto acaba aprendendo, assim, também por si só, mais algumas coisas, né? E não é nem esse ponto maior a questão, né? É porque essa semana, né, abriu novas matérias. Ai, gente, que dúvida cruel. É justamente desse sedimento, né? Desse sedimento que agora não é por conta de outra pessoa, é por conta de mim pensar. Esse ano passado, sempre as aulas foram tipo num dia só. Por mais que eram matérias diferentes, caíam no mesmo dia. Aí a única coisa que diferiu desse é porque assim, antes era intercalada, né? Uma matéria essa semana, aí ao vivo, né? Que é tipo complementar pra você tirar dúvida. Aí a outra da outra matéria. Dessa vez foi as 3, aí depois as outras 3 aulas da outra matéria, né? Tudo bem. Esse, dessa vez, é um dia uma matéria e outra. Só que eu sei que uma eu tenho certeza, mas eu acho que a outra matéria também é intercalada, né? Só que cada um no seu dia. Ou seja, eu tenho aula dessa vez na quarta e na quinta. Aí, ou seja, a minha monitoria, já me lasquei. Aí, ok. Aí, da vez passada, no final do ano, eu troquei minhas missas de terça-feira porque eu tinha aula terça-feira. Aí, eu peguei a última terça, porque deu, aí agora deu, né? Quinta também. Aí, essa quinta agora, que vai começar as aulas, eu vou ter um intervalo que vai ter a minha missa, né, marcada, que vai dar tranquila. Mas não é bem essa questão. Assim, em termos de compromissos do mês, ok. Mas o meu compromisso específico com as ministrantes da catequese que eu mandei elas irem. É porque agora, quinta-feira, gente, não é feriado. Sexta-feira é feriado. Então, pra mim, que é católica, tem que estar nas missas, né? Só que aí eu tenho aula.
Eu posso assistir depois? Eu posso. Mas se passar uma atividade, eu já não participo. E é assim que eles avaliam se o método tá sendo bom, se aquele aluno tá participando. Eu já não consegui ainda participar dos fóruns porque eu assisto as aulas depois. Tipo, a outra matéria sempre tava tendo, dividindo em grupos para fazer tal atividade. Ela dava, por exemplo, características, aí tu tinha que descobrir qual era o problema, né? Aí o objetivo, como é que poderia resolver, né? Quais doentes se envolviam com isso, entendeu? Então toda aula ela fazia isso. Eu não sei dizer porque é a primeira aula dessa quinta-feira. E é justamente a quinta que... Tá, eu não tenho rito. A mim, graças a Deus, que pelo menos isso. Eu vou ter que ter a frequência se eu não tenho aula. Porque se também se tiver aula, a gente cai no sábado. Eu não sei. Aí que eu tô lascada mais ainda. Porque assim, eu perder uma aula, ok. Mas se eu tiver mesmo no sábado, gente, 9 horas da manhã. Porque assim, eu soube esse ano que eu ia ter algumas aulas. Então assim, se dessa vez cair, que eu tenho um rito de manhã, 9 horas, essas aulas começam cedo de manhã até tarde, no final da tarde, 5h30, 6 horas, terminam. Pra missa, eu sairia correndo, daria um jeito, porque tem os polos, no máximo acho que é uns 20 minutos até chegar aqui em casa, né? Mas, se for de manhã, eu me lasquei, porque eu não posso faltar. Eu vou até verificar isso que eu não verifiquei ainda. Porque, se é 3 aulas, pode ser são poucas aulas, mas se eu faltar uma, eu tô reprovada, gente. Agora eu já tô pensando que eu comecei o assunto pensando que o pior seria quinta-feira. Agora eu tô achando que o pior poderá ser sábado se tiver. Jesus, misericórdia. Ai, a vida do estudante não tem paz. Enfim, gente, eu vou entrar, vou procurar o que almoçar. Eu vou ter que emitir umas notas. Vou ter que pensar aqui o que eu vou fazer de lanche, porque não tem lanche. E pensar na minha vida. E verificar já isso, porque meu coração aqui é difícil. Ai, gente. Mas se inscrevam no canal, curtam, comentem muito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!